na fase criança, a fase criança, do ponto de vista temporal, quer dizer, aquela faixa etária que nós estamos lá com os nossos 4, 5, 6, 7 anos de idade, é uma fase muito curiosa e muito importante na nossa vida, por um motivo muito simples. É um estágio do nosso processo de reencarnação em que nós não estamos nem inteiramente no nosso corpo físico e não estamos também inteiramente fora do nosso corpo físico, no sentido do grau de apropriação da matéria. No início, quando uma criança nasce, ela passa muito mais tempo fora e consciente, fora do corpo físico e consciente do que realmente na matéria. Ela olha a matéria dela assim, meio de lado ainda, ela não assume aquilo lá, ela assume em poucos momentos, ela transmite inclusive para a memória e para a bioquímica daquela criatura poucas sensações, ela vive fora do corpo físico. Há casos inclusive de médiuns que recebem entidades que estão encarnadas como crianças e que só tem que ir embora para acordar a mãe com um choro dizendo que quer mamar. Né? Ele, na verdade, fora do corpo físico, uma entidade adulta, consciente, falando através de um médium. Né? E isso é uma coisa perfeitamente possível em nível do mediunismo. Você imagina em outros planos. O mediunismo trabalha numa faixa específica, né? Então, mesmo uma entidade encarnada, cujo corpo ainda é muito pequeno, ele ainda tem uma faixa de liberdade incrível. E até saber ou ter consciência de que, na verdade, ele já está ligado umbilicalmente a um corpo físico. Logo depois de um certo tempo, ele começa a ter dificuldade, aí o que acontece? A própria natureza, a evolução da coisa, apaga a consciência dele em outros níveis, e ele começa lentamente, dolorosamente, a assumir a matéria. Muito bem, ele vai nesse processo, assumindo cada vez mais, até que chega no 3, 4 anos de idade, ele começa a ver uma situação muito interessante. 2, 3, 4 anos de idade. Ele começa a ter ele passa um período de certa dificuldade de distinguir quando é que ele está na matéria e quando é que ele está fora dela. Começa aquela fase incrível que os pais, meu filho, isso é besteira, isso é imaginação, isso não existe. Claro que existe. Ele começa a conversar com outras entidades, ele tem vidência, ele tem clara evidência, ele tem clara audição, ele arruma amigo do lado de lá, tanto quanto o amigo do lado de cá, mistura os amigos do lado de cá com os amigos de lá de lá, faz uma confusão danada. Se ele não tiver uma certa capacidade de discernimento e perceber lentamente que o mundo na matéria não pode se confundir ou se misturar com outro mundo, ele pode virar, sem dúvida, um sujeito problemático, acabar com esquizofrenia qualquer na vida. Por não conseguir fazer essa distinção. E isso é basicamente um desequilíbrio chácrico. A pessoa pode embarcar completamente nessa dificuldade de separar, distinguir planos. Há muitas abordagens, né, dessa questão. E nós vamos chegar nessa também. Mas na criança, nessa fase, né, reportarmos na nossa memória e nos nossos sentimentos e percepções a essa fase da nossa idade, nos permite reativar uma relação extremamente importante na nossa existência. Vamos tentar uma reprodução gráfica dessa situação, para que a gente possa compreender isso. Nós vamos representar por 2 linhas bastante juntas, paralelas, né? Aqui em cima, nós vamos chamar, representar por letra E, essência, né? A pessoa mesma, o eu sou, né? Podemos chamar a divindade na individualidade. Aqui, a matéria de uma manifestação específica, de uma encarnação. Aqui o momento da fecundação do óvulo. Inicia-se um processo muito associado ao ponto da essência poder ter os seus devaneios, embora que necessariamente ela já está atrelada a esse processo de desenvolvimento da sua matéria. Aqui ele já está, essa criatura, informando para a matéria, inclusive das
potencialidades e até dos próprios defeitos congênios que a matéria vai ter. Isso tudo é uma programação que está vindo do alto, está sendo passado para a matéria. Ali estão se definindo muitas coisas, até a própria aparência da criatura, etc, etc, etc. Ela pode alterar essas conformações, ela pode se fazer mais ou menos bonita, por incrível que pareça. Ela pode definir coisas interessantíssimas nesse período. Mas vai adiante, começa a haver uma separação, né? A matéria tão densa e tão exigente começa a fazer com que essa relação perca essa estreiteza que existia antes. O contato da criatura com ela mesma, nos seus níveis de percepção superior, passam a ficar cada vez mais complexos, raros, difíceis e, sobretudo, ricos de interferências. Quanto mais informações essa criatura aqui do ponto de vista genético-biológico, conformada aos padrões vibratórios de um planeta, sujeitos a um processo de educação comprometido com uma cultura estabelecida, pais, escola, valores, religiões, etc, 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 essa realidade começa a distanciar dessa outra. Agora, olha que coisa interessante. Isso aqui, com o tempo, né, deveria acontecer isso. Deveria. Numa fase da sabedoria, da velhice, essas coisas deveriam voltar assim. Mas não estão fechando mais. Não estão fechando. Dificilmente está fechando. Muito raramente está fechando. As pessoas tendem a desencarnar nesses estágios assim. Tão longe, às vezes, um dos outros, que os próprios espaciais falam que as pessoas estão sendo desencarnadas, estão sendo recepcionadas do outro lado por uma estrutura que é um teatro, montado como uma estrutura holográfica, para a pessoa ser recepcionada fora do corpo físico, exatamente da maneira que os condicionamentos terrestres dela impuseram. É tão diferente que eles estão fazendo um cenário para receber as pessoas desencarnadas. Você vê que nível que nós chegamos de distanciamento entre essência e a personalidade do sujeito encarnado aqui. Agora, essa criatura aqui, isto é, a essência, ela não está dissociada do processo global coletivo de evolução e nem do processo de evolução dessa criatura. Ela está coordenando a coisa. Apesar dos ruídos, das dificuldades, dos medos, das culpas, de tudo que vai acontecendo por aqui com a pessoa, esse aqui nunca perde o comando. Nunca perde. Esse sujeito pode eventualmente até tirar a própria vida. Os condicionamentos, as situações podem ser ele se sentir tão perdido e agredido, ele pode chegar numa situação depressiva tão violenta na matéria, que ele rompe essa relação aqui. Mas nem por isso essa outro lado de si mesmo, essa essência aqui, deixa de coordenar o trabalho de evolução, ou de se beneficiar, enfim, é a pessoa mesma que está avançando. Não é essa que está avançando. O que eu quero dizer é que essa é a única, na verdade, realidade. Isso aqui é uma manifestação da criatura real. Isso é uma roupa, é um corpo, no qual ela pula de cabeça num processo específico que nós chamamos de reencarnação, com todos os condicionantes que uma pessoa é obrigada a sofrer, a se adaptar, etc., para ela, de alguma forma, caminhar no mundo, né? Esse distanciamento é dramático, por várias razões, não só de ordem de condicionamento cultural, etc., etc., mas por quê? Porque a nossa equação, genético-biologicamente falando, tem defeitos que ainda não foram sanados. Há canais de comunicação aqui que estão seriamente comprometidos na sua estrutura. E esses canais estão sendo recondicionados. Vamos supor, nos falta uma série de placas eletrônicas. Naquele evento passado, que nós trabalhamos esse tema, nós mostramos alguma coisa sobre a natureza do corpo etérico e falamos de que várias placas, vamos dizer, do corpo etérico, eles perderam a capacidade, essas placas,
de fazer a gerenciamento de informações entre o plano físico e os planos mais sutis de realidade. Há muitos defeitos que os ETs estão corrigindo, até por inseminação artificial, por introdução de elementos e alterações genéticas de monta que estão sendo feitos, segmentos, vamos dizer assim, de equações de outros biotipos do universo estão sendo incorporados ao padrão genético da Terra, tudo com a finalidade de fazer correções necessárias para que o veículo biológico possa ser um perfeito representante da essência dentro de um processo reencarnatório. O nosso tem defeitos. Além disso tudo, existem os condicionamentos, etc., que nós falamos dele. Bom, mas essa equação aqui, na verdade, precisa ser inserida num contexto maior, né? Veja bem. Vamos imaginar o planeta Terra, né, com esse grande projeto de recuperação da humanidade, que a gente vai chamar de Projeto Terra. Há um texto sobre isso, que foi resultado até de uma sequência de perguntas do Henry, que foi gravado lá em Brasília, e que nós já estamos trabalhando esse texto para divulgar também. Foi sobre o Projeto Terra. E muito interessante, algumas das coisas a gente aproveita agora nesse momento aqui. Bom, gente, um pouquinho de esforço, porque não é muito fácil a compreensão dessa coisa. Esse sistema, plantas, animais, a criatura, ente, terra, planeta, a humanidade que vive aqui com toda a sua história, etc., etc., isso aqui, vocês sabem, está inserido num contexto muito mais amplo, que é o nosso universo, com todas as suas leis, a sua estrutura de funcionamento. Muito bem. Esse subsistema Terra sofre num determinado momento de sua existência uma dificuldade, e em função disso é agenciado, é montado um programa de recuperação para a humanidade. Muito bem. O que é esse programa? Do que se trata esse Projeto Terra? E que tem a ver isso com isso que nós conversamos aqui? Muito bem. Nós vamos representar por uma espécie de um brilho assim. Esse brilho está representando uma espécie de malha, um conjunto de circuitos, de pulsos energéticos com seus nós, envolvendo o planeta Terra. Use a imaginação. Peguem o planeta Terra, vocês vão enxergar no planeta Terra, com tudo que está acontecendo aqui, uma espécie de uma intrincadíssima rede de canais de energia que se encontram em determinados pontos, que entram e saem de bolas de luz maiores, formem essa cadeia, essa grande estrutura. Essa estrutura contém uma informação corretiva, ou seja, ela tem a capacidade de continuamente pegar todo esse sistema aqui, corrigi-lo, até que chega a um ponto que essa malha, essa estrutura se dissolve, e nós vamos estar sujeitos a uma estrutura mais ampla, ou seja, essa estrutura aqui, que foi montada para a Terra, é uma espécie de uma exceção. Então, se nós colocarmos a Terra no sistema solar, daqui a Terra, existe uma programação natural para o sistema solar, para a nossa galáxia, etc. Mas como o planeta Terra aqui, ele está dentro desse campo de normalidade, ele é uma exceção. Ele tem um projeto específico para a Terra. Quando esse sistema conseguir recuperar, isto é, a informação original, isto é, recuperar a Terra com a sua humanidade, nós vamos novamente cair ou voltar para um sistema geral, aberto. Não vamos ficar sem sistema. O que eu quero dizer é apenas isso agora. O projeto Terra é um projeto específico dentro de um macro projeto, que não é uma exceção, é uma regra. Compreenderam esse pequeno detalhe aí? Muito bem. Esse projeto, essa malha trincadíssima de canais de luz e processadores eletrônicos inimagináveis, foi artificialmente elaborado por inteligências evoluídas que, dominando as leis que regem as estruturas de evolução, criaram um subsistema artificial e o que o mantém esse sistema ativo na Terra, para que
todas as criaturas sujeitas a esse sistema, ou que eventualmente venham de outros lugares, passem por aqui, ou permaneçam aqui com suas naves, possam ler esse projeto e se integrar nele automaticamente, realizando qualquer coisa que realize dentro desse sistema. Esse sistema absorve, processa, para sempre com a mesma finalidade: realizar o objetivo do Projeto Terra, que é a recuperação da humanidade. Vão juntando essas informações, gente. Qualquer ação nossa entra nesse sistema, é processado e dela é tirado o melhor proveito para a finalidade, que é a recuperação da humanidade. Vocês entendem também por aqui porque os ETs não trabalham com o conceito de bem ou mal. Qualquer coisa que você faça a si ou aos outros, o sistema gerencia de tal maneira que será sempre um resultado positivo. Deu para compreender o lance? De uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. Mas é um sistema, como tudo no universo, não perde energia. Se você introduz uma variável de destruição no sistema, ele precisa dessa energia também. Porque ambas as energias, a que constrói e a que desmonta, é de mesma natureza. Apenas umas estão numa estrutura coerente, tem resultante. Outras estão em conflito, destrói e desmontam. Não. Até porque as energias que trabalham no sentido do desmantelar dos sistemas é a mesma que leva ao amadurecimento do próprio sistema. Não temos como fazer essa distinção. Isso é uma ilusão, é uma das muitos condicionamentos que nós temos. Então, quando extraterrestres, que os ufólogos chamam de mal, né, pintam por aí no pedaço, qualquer atividade deles no sistema Terra está sendo gerenciado positivamente. Pode ser até, aparentemente, uma ação danosa dentro do sistema, contra a gente. Mas o sistema, a lógica dele é incrível e é exatamente, existe essa lógica por causa disso aqui e que nós vamos mostrar. Quem é dentro desse sistema aqui que toma as decisões, que gerencia a coisa, que decide, que faz as opções? Qual é a placa lógica? Onde está vamos dizer assim, o processador eletrônico dessa mega estrutura aqui? Por que ela é perfeita? Porque ela é absolutamente lógica, no sentido de levar todas as ações e atitudes a um resultado positivo. Todo esse sistema aqui, como sujeito desse projeto Terra, tem o grupo diretor. Quem é o grupo diretor? Quem é tudo isso aqui está como objeto do projeto Terra. Quem é o sujeito disso aqui? Isto é quem decide. É isso aqui, ó. Aqui nós somos sujeito do projeto. Aqui, objeto do projeto. Nós somos a população alvo. Nós somos aqueles para quem é destinado o projeto. Aqui nós mesmos somos os gerenciadores. Por isso o sistema é perfeito. Não há furos. Porque nós estamos decidindo dentro da estrutura a nosso favor continuamente. Acontece que na matéria não temos consciência dos processos decisórios que se estabelece no alto. Patrocinado e assistido por entidades que estão extra-sistema, estão fora do sistema, é verdade. Mas nós somos sujeito e objeto nesse mesmo projeto. Claro. Quantas consequências podemos tirar, até para a nossa vida prática, sobretudo, quando compreendemos que esse fantástico projeto, aonde nós encontramos em alguns nós pontos de luz que processam energias específicas, que são os mestres, por exemplo, ou entidades de seres de luz, formam nós específicos nessa estrutura, gerenciam determinados segmentos dessa fantástica malha de luz. Isso tudo aqui, essa fantástica estrutura, tem um poder decisório central, único e que trabalha em uníssono. Essa mesma estrutura de decisão de poder, somos nós fora da matéria. Pois não. Espera aí, desculpe. Sim.
Ah. Ah. Exatamente. Exatamente. Olha, essa distância tem que desaparecer. Um dos instrumentos que os ETs, por exemplo, que é parte desse sistema, estão trabalhando no sentido dessa aproximação aqui, é que eles perceberam, é que o nosso modelo de interpretação de realidade, ele não permite essa aproximação. Nós temos um modelo cosmológico extremamente primitivo. Aqui se encaixa o nosso modelo de Deus. No dia que isso daqui se juntar, explode, porque não cabe. Em nível de matéria, nós estamos com uma percepção de realidade tão pequena, tão, vamos dizer assim, simplória, tão, vamos dizer assim, tímida, retrógrada, tão pequena, que se a verdade, isto é, se esse nível de percepção fosse encaixado aqui, destruiria. Por que os mestres têm tanta dificuldade de encarnar? Por que ele tem que trabalhar basicamente com clones ou com veículos físicos que são especiais? Jesus, por exemplo, teve que tomar a matéria física da terra. Gerações e gerações foram preparadas para que seu corpo pudesse ser fabricado. Tudo isso em decorrência dessa distância. Ele precisava, de alguma forma, apesar de todos os condicionamentos do seu tempo, através de um processo iniciático, fazer com que a realidade superior dele não se distanciasse quando ele estivesse na matéria. Houve, portanto, a preparação de um corpo especial que nós não temos. O corpo de Jesus não era um corpo qualquer. Era um corpo cuja equação nós ainda estamos caminhando para ela. Porque aquele corpo não suportaria a realidade de um eu superior ativo na matéria com todo o plano de consciência que ele tinha. Não suporta. Há doenças que atingem grandes espiritualidades na Terra que decorrem do choque dessas duas dimensões de realidade do mesmo ser. Essa aproximação constitui o grande desafio. Nesse conjunto de coisas, um instrumento é isso que nós estamos chamando de vimanosofia. Os ETs estão ensinando um modelo para nós lermos a realidade de uma maneira um pouco mais abrangente, trabalharmos conceitos que eram retrógrados de uma maneira mais abrangente, para permitirmos essa aproximação. E olha o que vai acontecer. Essa estrutura tem um ponto final. Ela acabará, ela se desmantelará por si mesma no momento em que a consciência regente se confundir com a consciência encarnada. Ela desmancha. É uma estrutura, portanto, que fabricada artificialmente, que se autoalimenta, é uma máquina perfeita, ela tem energia, ela mesma analisa e informa o sistema, ela é perfeita nesse sentido. Ela está continuamente se realimentando. E isso acontece no plano do indivíduo também, né? Aqui também, continuamente. Haverá um momento em que essa malha, que eu pedi para vocês imaginarem extremamente complicada e complexa, ela vai se tornando cada vez mais simples. É como uma sequência de desaparecimento de subcadeias que vai ficando simples, de repente some. O projeto Terra acaba, porque houve o reencontro do nível decisório consciente com o nível objeto dessa ação. Não podemos, gente, de maneira nenhuma, olhe só, ajuizar comportamento de terceiros. Por quê? Olha a estrutura. Não podemos culpar-nos ou culpar terceiros. Não há por que não perdoarmos, ou até a necessidade da existência do perdão. Nós estamos no mesmo sistema. Nós fazemos parte de uma estrutura incrivelmente fantástica, onde todas essas coisas absolutamente não têm sentido. A agressão a terceiros é uma agressão que o sistema tem que processar. Volta para a gente mesmo. De alguma forma, as agressões de terceiros
nós ficamos vulneráveis às agressões cometidas por terceiros na medida em que cometemos a agressão. Ou seja, o circuito relativo ao processamento das agressões na Terra apenas está deslocando aquele tipo de comportamento, que pode nem ser seu com você mesmo. O que eu quero dizer é que as ações, por exemplo, peguem uma faixa específica, a autoestima. Então você pode ler, em nível planetário, qual é a média de autoestima aqui. Quando tem indivíduos que estão fragilizados por algum processo, e a questão da autoestima está sendo o ponto vulnerável dele, toda a problemática de autoestima planetária está em cima do sujeito. Está pressionando esse camarada. No momento que ele se resolve, alguns segmentos da estrutura se fecham, se quebram, ele está um indivíduo resolvido, ele sai do circuito de pressão, aquilo aumenta a pressão sobre outros, para eles resolverem a sua questão de autoestima. Então, à medida que avançamos, o sistema como um todo se resolve. A equação vai se resolvendo sistemicamente. Toda atitude nossa, por menor que seja, pode elevar o padrão vibratório do sistema inteirinho. Ontem à noite, já passo a pergunta para você, nós estávamos falando da sua propriedade. E você comentava esse tipo de coisa. Muito bem. Leve muito a sério, no plano do seu pequeno sítio, da sua chácara, toda a sua consciência ecológica e ambiental, você vai estar, em relação a esse sistema como um todo, resolvendo uma série de, de interligações dessa estrutura de neurônios, vamos dizer assim, que faz com que a estrutura não se preocupe mais com você, e lance energia sobre os que não perceberam o problema ainda. Reforçando a solução. Resolva-se que você vai estar resolvendo a humanidade. Vire a sua mesa, que você está virando a mesa da humanidade. Vença suas estruturas viciadas de comportamento, que você vai estar liberando energia para o conjunto. E o que é mais interessante nessa coisa toda, à medida que cada indivíduo vai forçando essa aproximação, e o sistema vai se resolvendo como um grande quebra-cabeça, que você sabe que você coloca uma pedra no quebra-cabeça, tem milhares de possibilidades para a segunda pedra, né? Tá, segunda pedra. Mas quando está lá no fim, tem poucos buraquinhos, fica quase evidente a solução. Não é verdade? Aí a gente já pega 6, 7 peças, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Ou seja, a velocidade de solução vai aumentando. Quanto mais cada indivíduo for se resolvendo, mais rapidamente essa estrutura se resolve. Existem indicativos ou indicações de que nós estamos na iminência de uma solução dessa equação. Faltam poucas coisas. Eu acredito até, eu faço uma imagem assim, os mestres estão torcendo para que determinadas estruturas se resolvam, determinados indivíduos se resolvam. Às vezes a estrutura inteira está prisioneira de uma solução, de uma decisão que uma pessoa tem que tomar. Pode ser uma decisão simples na vida dela, pode ser uma decisão que interfira com a história da humanidade. Pode ser fazer ou não a guerra, mas pode ser uma outra decisão diferente, por exemplo, como ter ou não um filho. Vai dar ou não passagem para uma criança naquela frequência específica, naquele circuito, naquele casal. Vai ou não vai? O sistema inteiro lá em stand-by esperando. E a humanidade pastando porque a pessoa não toma decisão. Eu tomo uma decisão egoísta. Muito bem, tomou uma decisão egoísta. O que o sistema faz? Critica, condena. Não, isso os homens fazem. Os homens fazem isso. O sistema não. Imediatamente não tomou aquela decisão, ele se rearranja numa estrutura para buscar a solução, sempre a melhor e a mais rápida para chegar na solução daquele segmento, daquele trecho da equação. Aquela pessoa não foi o caminho, mas será outra. Alguém será. Alguém dará a solução para o sistema. O sistema pode ficar esperando, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Por isso, não quer dizer que nós não devemos ter pressa. Né? E é interessante uma coisa que já me perguntaram. Né? Mas Gonzaga, pode de repente uma pessoa, vamos supor que uma única pessoa não se resolva, afinal, fica a última equação. Isso é possível? Olha só. Agora nós vamos introduzir aqui uma questão que é uma questão que gera uma certa, vamos dizer, preocupação na gente. Essa estrutura aqui,
ela foi construída numa faixa vibratória A, B, que é a faixa vibratória que ainda está com potência suficiente para alimentar esse sistema. Acontece que o sistema solar está navegando. A galáxia está navegando. Nós estamos entrando numa região do espaço aonde essa estrutura montada se torna vulnerável. Ou seja, ela seria interrompida, a sua capacidade de ação seria desmantelada. Aí o que ocorre? Todos os indivíduos que se solucionaram, eles recompõem uma rede especial para eles, e todos os que não se resolveram são expulsos do sistema. Olha como é que ocorre o juízo. O sistema tem que dar conta de todo mundo. Se ele entra numa outra região do espaço, onde ele não tem energia na frequência adequada para operar, o que ele faz? Ele elimina todo mundo que não se resolveu. Porque ele se fecha sobre si mesmo. Portanto, deixa de ser acessível todos aqueles que não se resolveram. É como funcionam as leis do universo. Nada mágico. Nada mágico. Você vai passar um carro aberto, um monte de gente pendurada, vai passar por um túnel apertado. Quem não pulou para dentro do carro e arranjou um cantinho, nem que seja no colo, embaixo de alguém, etc., quando passar no túnel, vai sobrar gente. Vai sobrar o pessoal que está pendurado. O túnel é rente. Quem está pendurado dança. Enquanto temos o sistema da capacidade de buscar a solução dentro de si, ele trabalha. Ele não há uma solução do sistema que seja o caminho de máxima energia. Ele sempre vai pela solução mais simples, mais barato energeticamente, menos complexa. Portanto, as nossas orações dentro dessa estrutura, nós vamos falar um pouco disso na parte da tarde, elas têm um poder fantástico na redefinição de prioridades nessa estrutura aqui. Porque isso funciona como uma grande máquina em que nós temos que fazer as nossas orações para alimentar o sistema, porque elas, as orações, têm muito a ver com o grau de interatividade já conquistado entre essas duas dimensões de realidade. Há pessoas que adoram, né? E há pessoas que se relacionam afetivamente consigo mesmo em nível superior. Há pessoas que têm uma relação fraterna com os níveis superiores. E são pessoas que estão em níveis diferentes de percepção de realidade. Por isso os ETs trabalham tanto contra a adoração do de lá, o alto, o de cima. Todo comportamento nesse nível ainda é de um padrão vibratório muito primitivo, gente. É tão primitivo quanto o aborígene africano que adora uma árvore, ou qualquer coisa desse tipo. Às vezes que tem a adoração a objetos, né? E que transferem para o objeto, enfim, significados e coisas assim. Isso tem que ser superado. Senão os ETs baixam aí, a gente constrói igreja para eles, templos, vamos adorar o Astaxerã, aí tem a turma do Astaxerã, a turma que não é do Astaxerã, a turma do não sei o que, vão ganhar dinheiro com isso, tal, ganha a salvação, passagem, bilhete para entrar no disco voador do Astaxerã a tantos reais. Né? Porque a humanidade é desse jeito. Promoção, 10% de desconto até o final do ano. Gente, é uma loucura, mas é como nós fazemos. Esse modelo cosmogônico precisa mudar, para que o nosso conceito de divindade e, portanto, de relacionamento nosso com a grande ordem cósmica universal mude. Mude. Por isso, Issa já escreveu num poeminha pequenininho, assim disse: não há Deus, não há Deus, não existe Deus. Eu passei anos para compreender o que significava isso. Não existia o nosso, né? O nosso Deus. E não existe Deus como nós entendemos e concebemos. Os ETs não compreendem as coisas por aí. Por isso aquele outro disse lá para a Bianca, o Carran disse para a Bianca que eles são seres que já conheceram, enfim, vastíssimas regiões do universo, realidades inconcebíveis para nós. Em todos os lugares é evidente a realidade do Criador, mas nós nunca o vimos e nunca o veremos. Por isso os ETs dizem que o Criador é inacessível, inominável, incognoscível, mas a sua realidade é indiscutível, na medida em que nós, como criaturas, estamos mergulhados na percepção de nós mesmos. É essencialmente um problema de percepção a realidade. Ela se muda e se transmuta à medida
que nós avançamos no nosso modelo de percepção de realidade. Mas vamos retomar o nosso raciocínio. Essa macroestrutura delicadíssima, ela tem recebido colaborações de fora. Aqui, o símbolo dessa colaboração, eu desenhei esse disquinho voador aqui. O que significa esse negócio? Significa, vamos supor, que uma civilização externa a esse sistema, quando passando por aqui, faz a leitura do programa local da Terra, isto é, do projeto Terra. É como se ele pegasse um grosso livro e disse, vamos examinar dentro do projeto Terra que áreas poderemos colaborar. Podemos colaborar aqui dentro desse programa, tem um projeto específico, essa aqui é a nossa especialidade, vamos ajudar aqui. Isso não é feito dessa maneira. Não se trata de consulta a um compêndio. Qualquer criatura, qualquer inteligência, qualquer indivíduo ou agrupamento de consciências cósmicas que conectar-se a essa estrutura de informações, que essencialmente o projeto Terra é uma estrutura informacional, ele é capaz de ali, conforme a sua especialidade cósmica, contribuir, participar disso aqui, ajudar na solução desse sistema, estando afeto à hierarquia que comanda isso daqui, sem consultar ninguém. Não precisa vir um ET e não sei de onde, bater na porta e dizer, nós somos um ET, vimos de onde, soubemos que aqui o lance é da fraternidade branca, é território dela, nós queremos discutir o que nós podemos fazer. Não é assim. Como as mensagens e todos os contactados também não funcionam dessa maneira. O que nós chamamos de mensagem extraterrestre, aquilo que nós chamamos de canalizações, aquilo que nós chamamos de contatos, todas essas coisas, gente, é leitura disso daqui. Não tem ninguém do outro lado do microfone. Atenção, neste momento. Você vai receber uma mensagem. Mensagem, reúne aquele negócio todo. Queridos irmãos, não é assim. Quem dá essa estrutura legível, numa linguagem, etc, etc, são seres que estão participando desses programas de comunicação. Mas, na verdade, aquele agrupamento humano é que tem a energia que capta uma estrutura de informação disso aqui e transforma em mensagem. Não há uma comunicação radiotelefônica. Não é assim. A própria telepatia, todas essas coisas que vamos buscar intuitivamente dentro da gente, fazem parte dessa estrutura permanente. É um pulso. Eu digo que essa rede aqui é como uma estação de rádio continuamente emitindo pulsos multifrequenciais, uma larga esteira, um espectro extremamente largo, e que nós captamos. E vamos, de acordo com as nossas possibilidades, acionando no plano material aquilo que somos capazes de ler, de compreender. E o mesmo pulso, se chega numa mente científica, pode virar um invento. Chega num músico, vira uma música. Chega numa pessoa, por exemplo, violenta, uma violência. Como que pode a mesma energia gerar em indivíduos diferentes soluções tão diferentes? Isso é porque, para nós, uma música maravilhosa, encantadora, etc, etc, nós achamos que ela é uma coisa sublime, enquanto um ato de violência é uma coisa, uma aberração, um absurdo. Para o sistema, não. Porque, lido por um indivíduo, essa informação, um ato de violência, também faz o sistema como um todo avançar. Por outros caminhos, mas faz. Que loucura. Olha, ele avança destruindo nós de sistemas viciados que estão dentro da estrutura. São cirurgias castradoras. Vamos dar um exemplo, ver se a gente consegue compreender isso, porque é muito importante nós termos essa noção, gente, de como funcionam essas coisas. Você tem um fato, por exemplo, social ou individual, que se repete num ciclo vicioso. A pessoa se repete nos erros, né? Nos desacertos. Vida após vida, as pessoas se repetem nos seus problemas. É incrível a mania que nós temos de nos repetir, né? Vivemos uma vida toda, estamos cansados. Se Deus quiser, meu karma na vida seguinte será melhor. Aí a pessoa se encontra com o mesmo cara,
para viver a mesma vida, dizer na cara dele as mesmas besteiras que disse na outra, né? Sofreu as mesmas consequências disso, não, mas é impressionante. Compomos a mesma família, né? Naquela expectativa imorredora de falar, dessa vez eu me vingo de você, não deu certo na outra, mas nessa eu te pego. Né? Quer dizer, nós nos repetimos nisso. É incrível como fazemos, conosco mesmo fazemos isso. Carregamos os mesmos medos, porque esses mesmos medos nos garantem a proteção das pessoas que também com problemas gostam de cuidar daquelas que têm medo. E assim vai. É um conjunto de problemas se ajudando uns aos outros, aparentemente se ajudando, mas gerando o quê? Uma estrutura desse tipo. Aí o sistema fala, bom, se uma música suave não resolve, uma chapuletada, de repente, pode quebrar essa estrutura. Então, um indivíduo que recebeu uma determinada faixa vibratória, um comando, ele precisa solucionar isso aqui. A solução não está numa música, não. Está, eventualmente, às vezes, num ato de agressão, que pode destruir uma estrutura viciada. É muito difícil nós ajuizarmos que atitudes são essencialmente, realmente, positiva ou negativa. Por isso, os ETs não trabalham com esse conceito, porque simplesmente isso não existe. Agora, mas Gonzaga, existem comportamentos que... não, realmente. Mas como é que essa coisa funciona? Funciona dentro daquele outro conceito que nós já trabalhamos com vocês, do padrão vibratório terrestre. Se a Terra vibra daqui para cá, aqui vivem e encarnam as criaturas evoluídas, aqui as primitivas. É impossível uma sociedade dessa. Por isso a Terra navega, por isso os sistemas evoluem, por isso a Terra também está crescendo. Ela vai para uma região onde o que vai acontecer? Esse padrão vibratório daqui para cá vai vibrar daqui para cá. Vai dar um salto. O que vai acontecer com todas as pessoas que estão daqui para cá? Dançam. Não vão encontrar solução de si mesmo dentro do sistema em tempo hábil. Não vão encontrar solução. O sistema, então, elimina quem não encontrou solução. Todos esses circuitos que permanecem ociosos, sem solução, em stand-by. Olha lá. São informações que estão rodando e que não saem daqueles circuitos. No momento em que a Terra vai dar esse salto aqui, somente os indivíduos que estão nesse padrão vibratório vão continuar. E olha, a faixa vai diminuir. É grande atualmente, a faixa diminui. De tal maneira que as criaturas menos evoluídas da Terra não vão estar tão diferentemente evoluídas dos mais evoluídos. Quanto mais evoluído um planeta, mais estreito é seu padrão vibratório. De tal maneira que haverá um dia em que é tão estreito que a criatura mais evoluída é praticamente tão evoluída quanto o menos evoluído. Aí se organizam sociedades avançadas. Desse jeito aqui, que está na Terra, não é possível. Por que essa solução persiste na Terra? Por que foi possível esse tipo de coisa na Terra? Porque existe um padrão artificial monitorando especificamente o caso da Terra. Em outras palavras, a Terra já teria dançado. A Terra é inviável naturalmente. Ela só se sustenta porque ela é artificialmente mantida como uma colônia. É uma UTI. É uma UTI. Todo um monte de cabo, uma confusão danada. Por isso nós todos carregamos aparelhinhos de sintonia fina. Por isso um cara tá para desencarnar, ele vem lá, bota um aparelhinho, você não pode ir agora, porque se você for agora, você vai interferir no circuito 674/36 da 42 da lógica aqui da coisa. Hã? 90 e... Ele ia fazer agora o quê? 94? Não, 90, é. 90 anos. Ele precisava trabalhar fora da matéria. Para ele trabalhar fora da matéria, numa faixa de frequência específica, ele tinha que estar ancorado na matéria física. Por isso arrumaram uma enfermeira, tudo para manter o corpo dele físico, para ele poder trabalhar fora da matéria, numa faixa específica. Desencarnado, ele não acessa mais a faixa dos mortos, ou da faixa onde ele estaria trabalhando. Né? E esse sistema é de mínima energia, isto é, ele é super econômico, absolutamente econômico. De tal maneira que qualquer ação daqui repercute no sistema todo pelo caminho mais simples, mais rápido e mais eficiente. E alguém pode perguntar, bom, Gonzaga, como é que a gente faz para participar disso daqui mais conscientemente? Ou seja, como estreitarmos essa relação?
Essa é a grande indagação. Como fazer com que o conhecimento que temos no nosso nível superior de realidade e de percepção possam dirigir mais diretamente a nossa vida na matéria, eliminando esse vazio, esse distanciamento, esses ruídos. Como? Aqui não existe uma resposta única. Existe, na verdade, um conjunto de coisas importantes que podem nos auxiliar nessa tarefa de aproximação. E por que nos interessaria diminuir isso aqui? Será que é uma questão puramente pessoal? Não. Ao fecharmos isso aqui, ao nos aproximarmos de nós mesmos, ao mergulharmos mais profundamente na nossa realidade fundamental, nós estamos solucionando o subsistema dessa estrutura, que aumenta a velocidade de solução dos outros indivíduos que estão em circuitos fechados, viciados. Portanto, mais rapidamente a humanidade inteira pode dar o salto. Poderíamos, teoricamente, todos darmos o salto de consciência agora. Depende da velocidade de cada um. E alguém pode chegar egoisticamente e falar: pô, Gonzaga, bom, tudo bem, mas e eu? Se eu já passei por lá de lá, no plano de frequência, olha o raciocínio maquiavélico. Se eu já passei, quer dizer que se eu parar por aqui mesmo, de qualquer forma, eu passo por lá de lá, o resto vai se danar, porque o sistema se fecha, a turma toda que está aqui dança, porque não se resolveu. Mas eu me resolvi, então por que eu me esforçaria mais ou menos? Como é que eu posso, enfim, será que eu tenho mesmo que batalhar? Será que se eu não me interessar mais pela humanidade, eu já estou salvo, etc.? Mas a gente esquece de uma outra coisa muito interessante. A Terra, não falei, está navegando? Esse sistema responde, a complexidade dele decorre do ambiente que ele está navegando. Vamos tentar explicar isso. Há alguns milhares de anos atrás, esse sistema perfeito tinha uma configuração diferente. Ele era diferente porque não só a humanidade estava num estágio diferente, portanto ele tinha estruturas mais complexas do que tem hoje, mas ele tinha uma configuração diferente também. Por quê? Porque ele é fabricado de acordo com as leis regentes no espectro energético que está sendo navegado pelo sistema solar. Deu para entender um pouco essa parte? Muito bem. Então, à medida que o sistema solar avança, esse sistema vai se adaptando à energética de cada estágio. Vocês poderiam dizer, bom, na era de peixes teve uma estrutura, agora o sistema terá uma estrutura diferente na era de aquário. O sistema solar está navegando numa outra região, ele se altera independentemente das alterações internas, dos resultados internos. Ele vai se adaptando a cada uma das estruturas energéticas. Muito bem. Se você, nesse caminhar, se atrasa, sabe o que está acontecendo ao sistema? Reestruturando as equações que já estavam solucionadas. Ou seja, ou nós caminhamos e avançamos com a Terra, ou nós estamos exigindo que o sistema volte atrás, continuamente. Quando eu falo com a pessoa se soluciona, ela libera energia para que outro se solucione, ótimo. Mas o inverso dessa estrutura também ocorre. Porque o sistema não está parado. Nós estamos entrando em regiões muito evoluídas. O que quer dizer isso? Que humanidades primitivas não podem entrar lá sob pena dela ser rechaçada, destruída por uma estrutura que controla anticorpos, como no organismo. Você pega, aqui é a humanidade, aqui é uma região primitiva do cosmos, energia vibratória padrão X. Você pega essa humanidade com tudo aqui, coloca numa região de padrão Y, muito mais avançado. Gente, dança tudo. Isso aqui é atacado pelo sistema de vigilância da estrutura do cosmos, como se fosse um corpo estranho, uma doença, uma célula cancerígena. E é amassado. Tudo volta, flui para cá de novo. Porque é aqui o lugar daquele troço lá. Nunca em campos evoluídos. Ninguém entra em região do universo a não ser que tenha a autoridade, a competência, a prerrogativa conquistada por mérito espiritual. É impossível um corpo estranho entrar numa região evoluída do espaço.
Regiões onde são navegados somente por civilizações evoluidíssimas, não há disco voador mecânico funcionando. Ou seja, o cosmos tem fronteiras energéticas. Fronteiras energéticas. Da mesma maneira que certos graus de espiritualidade só pode acionar, trabalhar na Terra em cadeias com intermediação. Não chega aqui, gente. Não chega. Assim como o nível superior não pode chegar nos níveis inferiores de vibração, a não ser intermediados, da mesma maneira. É impossível você pegar uma criatura primitiva e colocá-la numa atmosfera evoluída. Ela é imediatamente amassada, porque as estruturas que regem todo o universo, o cosmos, são perfeitas na autoproteção. É uma máquina perfeita que se informa continuamente. Não há uma ação dentro que possa danificar a ordem como um todo. Essa história de que extraterrestres negativos estão frequentando a Terra, não sei o que, papapá, está uma confusão danada, tá. A Terra está nessa situação. É particular a nossa situação. Vêm seres primitivos aqui? Vêm também, porque o nosso espectro está mantido artificialmente muito largo. Por quê? Porque durante o projeto de recuperação, foi necessário manter padrões vibratórios elevados, porque muitos correriam na frente. Mas era necessário também, para mantê-los encarnados na Terra, seres também muito primitivos. O alargamento foi necessário mais do que normalmente ocorre, porque naturalmente todos os planetas também sofrem esse tipo de alargamento. Quando ele está chegando perto de um final de ciclo, ele fecha de novo. Aí vai incumpridando. Quando ele chega em novo virada de ciclo, ele diminui de novo. E cada vez ele fecha mais. Né? Então veja, nós estamos numa condição artificial. Se o indivíduo forma um nó estático, por egoísmo, por qualquer coisa, ele vai estar, logicamente, prisioneiro a estruturas que estão resolvendo a questão do egoísmo, vamos dizer, no mundo, mas ele pode também dar origem, como um nó parado, ao recondicionamento de circuitos que já estavam resolvidos, à medida que esse negócio avança para níveis mais evoluídos. Deu para entender? Vamos supor que todo mundo na Terra resolvesse o egoísmo. O sistema está avançando. Mas tem um cara que não resolveu o egoísmo. Quanto mais esse sistema avança para regiões evoluídas, aquele único indivíduo começa a pesar tanto que a malha que cuida do egoísmo começa a se reconstruir inteirinha. Aumentando a potência porque tem que resolver aquele indivíduo. Se o sistema chega no tempo cósmico, que não tem como solução, esse indivíduo é eliminado. Entende como funciona? Ou seja, se pararmos egoisticamente, podemos estar reconstruindo, não porque nós paramos, mas porque o sistema está avançando. Não adianta, gente, nós só temos um destino, para frente. Ou vamos para frente ou para frente. Não tem solução. O sistema não trabalha com retrógrados, ele está continuamente dando oportunidades para os chamados retrógrados. Não há condenação no sistema. Isso aqui é tão perfeito que só há resultante positiva, só há evolução. Se o sistema vai entrar, chega no ponto dos úteis de ruptura, todo mundo que não acompanha vai para mundos ou orbes ou reencarnações onde possa continuar o seu esquema. E eles vão estar lá, nesse planeta tal de Dotton, eles vão estar lá sujeitos a um projeto artificial novamente, ou seja, continuarão sujeitos à lei do karma, que é uma lei local. Karma, como nós entendemos aqui na Terra, no conceito esotérico das escolas herméticas, é uma questão terrestre. Não que não exista algo parecido em outros níveis, existe, mas não como na Terra. Não como na Terra. A coisa aqui é um projeto especial, é um projeto particular. A grande indagação vem aqui. Como estreitar essa relação? Como é que sujeito e objeto podem se aproximar vencendo o desafio dessa distância? Ou seja, como nos conectar com essa nossa verdadeira, com essa essência? Como fazer com que essa distância que nos separa de nós mesmos seja vencida? Essa indagação é essencialmente a grande indagação cósmica que reina na Terra. Como? Certamente não é com o conceito de Deus que temos,
não é com o modelo de civilização que nós arrumamos, não é com a alimentação que nós temos, não é com a medicina que nós implantamos, não é com o sistema econômico, não é com a escola que temos, não é com o sistema de gerenciamento do interesse público que nós temos, governos, o Estado, não é por aí. Precisamos repensar tudo, mas alguém pode dizer, Gonzaga, isso é uma tarefa hercúlea, é uma coisa gigantesca, quem sou eu, né? Mas, meus amigos, todas essas coisas que nós estamos vendo fora, acontecer fora da gente, essencialmente, uma coisa de grande, grande utilidade para nós, porque ele está refletindo fora, no plano do visível, no plano daqui, o quanto essa conexão está ruim. Dando o exemplo da questão ambiental. O que os extraterrestres falam, por exemplo, quando indagados sobre o problema da contaminação, da poluição no mundo? Aí a resposta foi fantástica. Se vocês não sujassem o mundo com o modelo de civilização que vocês construíram, vocês jamais iam ver o quanto vocês estão imundos por dentro. Ou seja, nós tínhamos que refletir fora da gente para enxergarmos como nós estamos. Nessa perspectiva, tudo o que examinamos é caos. Essa é a nossa realidade. Caos. Está fora porque está dentro. Não tentem solucionar fora. Não existe a solução fora. Se não formos outras pessoas, não solucionaremos de maneira diferente fora. Nenhuma revolução, por exemplo, de linha socialista, comunista, etc., ou mesmo a revolução proposta pelo avanço do capitalismo, solucionará a questão humana terrestre. Jamais. Com os mesmos homens, jamais. Ou nos modificarmos profundamente, aí sim teremos uma civilização radicalmente diferente, ou continuaremos a mesma coisa. Se destruirmos tudo e vamos fazer de novo, faremos a mesma coisa. Não há escapatória. Então, pergunta-se também para ET. Então, quer dizer que foi necessário, os ETs já sabiam que nós íamos estragar o planeta inteiro e poluir, blá, blá, blá? Já. Isso é uma consequência absolutamente natural do nível de comprometimento interno das pessoas. Mas eles não fizeram nada, vem logo aquela história, empurrar o problema para os outros, né? Eles tinham que ter resolvido, alertado a humanidade. Mas, meus amigos, nós não escutamos nem os que nos alertam aqui, você imagina escutar extraterrestre. Está totalmente dissociada, nós não rezamos, nós não oramos, nós só queremos resolver o nosso problema, nós não temos a percepção de conjunto, por isso as nossas orações, os nossos pedidos para o grande sistema, não, vamos dizer, causam dentro da estrutura do sistema qualquer modificação sensível, nós não sabemos nem orar. Ainda nós temos o nosso modelo de oração religiosa. E é uma oração que, no fundo, é uma espécie de um pedido ao sistema, mas que nós não apertamos o Enter. Né? Quem gosta um pouco de computador, você bota lá as informações e tal, esquece de Enter. Dá o comando no teclado, aparece o comando na tela e você fica olhando. Por que não me atende a oração? Porque você não dá o Enter no sistema. Você não coloca a sua informação para circular dentro da estrutura. É tão impressionante que tem pessoas que oram numa espécie de silêncio interior para que outros não escutem a sua oração e queiram a mesma coisa que você está pedindo.